Hello, mulheres! Então vamos agora falar um pouquinho sobre esse processo de reconexão do feminino, que a gente chama, dentro de algumas linhas, né, como o sagrado feminino. Então vamos falar um pouquinho do sagrado feminino. A gente já sabe, minha gente, que não é só hormonal, né? A gente já sabe que os hormônios moldam nossas emoções. Então não é só uma questão física e biológica, a gente já sabe que essas emoções, essa energia moldam a forma que a gente vê o mundo, molda toda a nossa percepção. E de onde vem essa modelagem? Sabe de onde? De um lugar chamado 4 fases do feminino. Ou seja, a mulher é cíclica. Isso mesmo, minha gente, nós não somos a mesma todas as semanas. Infelizmente ou felizmente, nós somos cíclicas. Então, a cada semana a gente tem um comportamento diferente. Aí, ao longo da história, nos desconectaram do nosso corpo, silenciaram o nosso útero, disseram que TPM é drama, é frescura, menstruação, sujeira. Lembra das épocas lá antigamente que as mulheres eram impuras quando menstruavam, não podiam tocar em nada? Tem as piadinhas, né, de como é que vai confiar numa pessoa que sangra todos os meses e não morre. Então, a gente vê por aí como essas fases do feminino foram massacradas, né? E a cada parte, né, dessa fase que a gente negava, então a gente não queria sentir a TPM, né, essa tensão toda, porque a mulher é como se ela fosse um imã, ela vai sugando tudo ali, traz tudo para ela, e na menstruação, que é essa nossa usina, ela simplesmente, essa energia é transmutada, transformada em alguma coisa, né? Então, pra gente se livrar disso, o que a gente fez? Nega isso. Nega esse outro pedacinho, tira de pedaço em pedaço, o feminino se partiu, e a gente ficou toda fragmentada. Então, hoje, a gente não sabe nem o que acontece no nosso corpo. A gente vai no médico para pedir para o médico dizer para a gente o que a gente tem. Olha até onde nós chegamos. Então, quando a gente aprende a honrar nossos ciclos, né? Quando a gente aprende a sentir que sente, ali, minha gente, começa uma conexão, mas uma conexão que faz parar uma luta da gente contra a gente mesmo. Então, o nosso corpo, ele fala. Ele é um sistema extremamente sábio. E esse sistema, essa sabedoria, ela opera em silêncio. Silêncio. Ele não grita aqui, ó, desse jeito, né? O som dele é um som diferente. É sinais, é sintomas. Então, o nosso humor oscila, a nossa energia cai ou eleva, dependendo da semana. Às vezes a gente está super entusiasmada, empolgada, aquela coisa assim, animadíssima. Tem dia que a gente não quer nem levantar, que a gente quer silêncio, a gente não quer ninguém enchendo o saco. Você percebeu isso? Não é aleatório, não é fraqueza, não é frescura, não é depressão. Isso é, sabe o quê? Teus ciclos. Porque nós mulheres somos cíclicas. E isso é muito mais do que um processo fisiológico, tá? Não é só o corpo. Esse movimento hormonal que acontece no corpo mexe com o nosso emocional, que altera a nossa maneira de pensar, que altera a nossa visão de mundo. Então é um código emocional que mexe no teu energético, que mexe no teu psíquico. É um mapa. Os teus ciclos é como um GPS, assim, ele está mostrando um caminho. Caminho para onde? Que caminho é esse? Teus ciclos é o teu oráculo interno, que sabe tudo, que pode te mostrar tudo, que sabe o caminho de volta para você mesma. Só que, infelizmente, hoje em dia, ninguém ensina mais a gente ler esse oráculo. Ninguém ensina mais a gente interpretar esse mapa. E sabe o que acontece? A gente se perde. Então, qual é a maior queixa hoje das mulheres? Eu tô masculinizada, eu tô muito yangizada, não consigo voltar pro meu feminino, eu não gosto de sentir, eu tenho dificuldade de sentir, blá, 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 blá. Por quê?
porque essa desconexão aconteceu. E o que a gente precisa fazer? Reconectar, replugar. E talvez, quem sabe, quando a gente plugar esse negocinho aí que está desconectado, a gente perceba que tá na hora de voltar para dentro de mim mesma. Os seus ciclos são o espelho da sua alma. Então, mulher, qual é a alma feminina? Onde é que a gente enxerga a alma feminina? Nos ciclos, nos nossos ciclos. E isso aqui, minha gente, a gente pode ir em qualquer linha. Se a gente for na medicina, ela vai explicar nossos hormônios. E como esses hormônios mexem na nossa estrutura. Você fica mais animada, você fica mais sensual, você fica mais disposta para relações, para aberta, para conversar, você está mais travada, você está mais introspectiva, enfim. Existe uma explicação hormonal para tudo isso. E é dada pela medicina tradicional. Existe a neurociência que traz essa base dizendo, ó, quando mexe nesses neurotransmissores, o teu cérebro muda o funcionamento. Então, existe toda uma explicação. Por que as mulheres se comportam assim ou assado? Por que as mulheres às vezes estão num relacionamento abusivo e elas não conseguem sequer tomar uma decisão e sustentar uma decisão? Porque falta ou excesso de alguns hormônios. Então, existe uma explicação para o seu comportamento dentro da medicina e da neurociência. Existe uma tradição milenar, 3.000, 4.000 anos aí, chama-se Ayurveda. A Ayurveda, ela fala assim, ó, suas fases, seus ciclos, eles estão alinhados, ritmados com os processos naturais da vida, ou seja, natureza, né? Então a gente está conectado a esses ciclos naturais da natureza, esse ritmo da natureza. Então o teu corpo se adapta conforme a estação do ano, por exemplo. Dependendo de onde você mora, isso vai ser ajustado. Então, os ritmos naturais do teu ciclo, eles definem a tua energia vital. Então a Ayurveda tem todo um conceito em cima disso que é monstruoso e maravilhoso. Se você ver, é exatamente o que a medicina tradicional hoje estuda e vem evidenciando. Isso já está escrito, ó, 3.000 anos lá atrás a gente já sabia disso. E tem principalmente uma coisa aqui que é um olhar psíquico, minha gente, psíquico, que é essa junção aí da tua alma, né? Teu emocional, teu mental, teu espiritual, junta tudo esse inconsciente coletivo, né, que a gente carrega, o nosso inconsciente pessoal. Então, olha, tem Jung, né, que sabiamente mergulhou, né, nesse universo feminino, né? O Jung foi brilhante, ele foi o primeiro que escutou as mulheres, né, na história que a gente tem aí dessa psicologia moderna. Jung foi o primeiro que nos escutou e começou a trabalhar essas questões, né? Então, nossa honra, né, a esse grande psicanalista, né? Tem a Clarissa, né, que escreveu Mulheres que Correm com os Lobos, né? Esse livro, assim, é algo de sensacional, porque, lógico, muita gente lê e não compreende, porque ele tem um viés psíquico muito forte. Então, ele trabalha no mais profundo do nosso inconsciente, numa abordagem totalmente arquetípica, né, que a gente não consegue captar. Uma outra também que eu vou citar para vocês, que eu sempre trago aqui, inclusive tem, né, no Spotify, eu já gravei várias coisas sobre o livro dela, que é a Maureen Murdoch. Ela escreveu A Jornada da Heroína, né? Então ela foi uma discípula, né, do Joseph na Jornada do Herói, né? Então ela sabiamente escreveu sobre essa jornada do feminino, então é outra coisa bem legal também, né? E todos esses vieses, né? Então a gente tem N outros, né, pesquisadores mais famosos, mas cada um deles revela uma coisa muito interessante. Os nossos ciclos, eles carregam um arquétipo interno. Então, esse olhar psíquico, existe um espelhamento, né? Existe uma base interna para a gente analisar, para cada um deles. Então, se eu não sinto meu ciclo, se eu bloqueio meu ciclo, boto um chipzinho, tomo um remedinho para inibir isso, o que vai acontecer? Eu não sei em que ciclo eu estou. Se eu não sei o ciclo que eu estou, não sei que arquétipo está me dominando. E isso, minha gente, para nós mulheres é gravíssimo. Tá? Porque a gente perde a coisa mais preciosa que a gente tem, que é a sabedoria, que é a intuição, tá? É uma parte fundamental da gente que precisa ser ouvida. Os nossos ciclos precisam ser expressados. Os nossos ciclos, eles precisam ser alinhados, encaixados e sentidos para que a gente seja curada. Não existe cura no universo feminino sem que os ciclos estejam sendo observados. Então vamos lá. O que é a fase da menstruação? Gente, aqui não importa se você menstrua ou não, se você já menopausou,
se você toma remédio direto, se você bota chip para não menstruar, se você tirou seu útero, ovário, enfim, não menstrua mais, não importa. Você continua debaixo desses arquétipos. A menstruação, o que acontece na fase da menstruação? Quando você está na fase da menstruação, na semana da sua menstruação, então, 4 semanas no mês, né? O ciclo geralmente 28 a 32 dias. Vamos falar de 28, né? Que é a regra geral das mulheres. Se você tá na semana da menstruação, você tá com o arquétipo da anciã. Aí você pode ser aquela mulher sábia. Você pode ser aquela anciã que todo mundo na tribo procura para se aconselhar. Ou você pode ser aquela velha coroca que ninguém quer chegar nem perto de tão enjoada que é. A escolha é sua. O que a anciã nos ensina nessa semana? E detalhe, todos os meses vocês passam por essa fase, ok? Todos os meses. Então, o que essa fase nos ensina, minha gente? É a hora que a gente tem que silenciar. É a hora que a gente precisa limpar, regenerar, renovar, soltar, analisar, sentir, introspectar. Então, esse é o arquétipo anciã, é a mulher sábia. Se você não fizer esse processo todo crítico, analítico com você mesmo e amorosamente, você vai ser a velha coroca resmungona, reclamona. Segunda semana, saiu da menstruação, você entra na fase o quê? Folicular. O que é a fase folicular? É a donzela. Aquela mocinha que está toda ali em busca de provação. E aí esse arquétipo, ele é todo sonhador, ele age, ele recomeça, ele tem persistência, né? Ele busca a opinião dos outros, ele procura ajuda, ele aceita ajuda. Então esse arquétipo, ele é ótimo. Ele é ótimo, principalmente para quem está engessadona, eu dou conta de tudo. As yanguizadas aí, comecem a trabalhar a donzela em vocês. A semana da donzela, aproveita a semana da donzela para quebrar um pouquinho essa carcaça, sabe? Essa couraça que você carrega aí. Terceira semana. O que acontece na terceira semana? Você começa a ovular, a fase da ovulação. Não importa se você menstrua ou não. Lembra? Você está debaixo desse arquétipo. Toda semana nós somos uma diferente. Então, nessa fase da ovulação, você é a mãezona. Aí aqui você ama incondicionalmente todo mundo. Você acolhe, você cuida, você nutre. É aquela hora que você está de braços abertos para quem precisa. Você está ali. É a melhor amiga, é a melhor companhia, é acolhedora, cuida de todo mundo, faz tudo em casa, dá conta de tudo. Essa é a fase ótima, uma fase ótima relacional. É a hora da gente expressar o amor, da gente deixar essas pessoas serem cuidadas pela gente, né? Deixar esse amor chegar até lá, né? E elas sentirem, né? Que elas são importantes, que elas têm esse cuidado, que elas têm essa amorosidade vinda da gente. Então é uma hora muito, muito legal, assim, da gente trabalhar. Então essa é só uma semana, a gente está ovulando, né? Nem que seja psicicamente, pode ser que o corpo não ovule mais, mas psicicamente você está ovulando. Então, quando você está ovulando, é a hora que você se fecunda. Então, é a hora que você fecunda essas relações. As relações, elas começam a nascer a partir desse momento. Essa semana que você está na fase mãezona, do arquétipo da mãe. É a hora que tudo que você põe a mão fecunda. Se você tem um projeto, essa é a hora de você começar. E aí, a quarta e última fase do mês é o quê? Pré-menstruação, né? Aí aqui, gente, é a fase que é a bruxona, é a feiticeira. Esse é o arquétipo que a gente sente, né? É o arquétipo que a gente confronta. A gente vai corajosa, peita todo mundo e vai lá, e tem coragem, e dá conta, e muda o mundo, e transforma tudo, faz as alquimias, as bruxarias, transforma tudo. Então qualquer problema que apareça é a hora que você está articulada, você resolve tudo, você se permite sentir, se permite, né, deixar as coisas, né, se, sabe, assim, submergirem, né, que a gente esconde, soca tudo ali, né? Então naquela hora que tudo parece que transborda e você tem jeito, tem tato para lidar com isso, mas mais importante, você consegue transformar essas coisas. Porque na pré-menstruação é quando a gente coloca tudo isso ali no forninho, naquele forno, que a próxima semana volta de novo para onde? Menstruação. E na menstruação onde a gente consegue transformar qualquer coisa. Então a mulher é uma usina
qualquer coisa que você dê para a mulher, ela vai transformar. Qualquer coisa que a gente dê para uma mulher, ela vai transformar. Se você dá uma coisa positiva, ela transforma numa coisa positiva. Se você dá uma coisa negativa, imagina o que volta, meus amores. Então, não é TPM, não tem tensão. Só tem tensão se a coisa está muito esticada, repuxada. Aí tem tensão. Tudo que você estica demais fica tensionado. Se os ciclos são ajustados, alinhados e cada um tem seu espaço, não tensiona nada. Então não tem essa tensão pré-menstrual, né? E isso tudo, minha gente, se você não faz esse trabalho, é óbvio que vai acontecer todas essas coisas que acontecem. Então, não é frescura, não. Não é frescura. É a sua alma pedindo, pelo amor de Deus, me escuta. Me escuta. Tá gritando a pobre lá no fundo do poço. Me escuta, pelo amor de Deus. Sua alma. É a sua sabedoria, meus amores. É a sua sabedoria ali, ó. Tô aqui. Me escuta, pelo amor de Deus. Eu preciso despertar. A gente tem muita coisa para fazer. Me tira daqui. E a gente tá lá, né? Nessa agonia, nessa agonia. E aí tem mais uma coisa que eu já vou aproveitar e colocar junto nesse tema aqui. Você sabe qual é a sua lua? Para quem ainda menstrua aí é mais fácil de descobrir, porque quando você menstruar o dia que a sua menstruação descer efetivamente, observa que lua está no céu. Aí você começa a observar. Por exemplo, se você está na lua cheia, a gente chama que é a lua vermelha, né? A famosa lua vermelha. Eu vou trazer depois dentro do curso uma explicação de cada um desses, né? Essa é uma fase, um ciclo de revelação, de expressão, né? Eu vou colocar, depois eu vou trazer para vocês explicando cada uma dessas fases, porque assim, é poderosíssimo a gente entender isso. Por exemplo, se você menstruar na lua nova, por exemplo, indica aquele momento ali de você ter um recolhimento, uma reconexão com você mesmo, independente dos ciclos, tá? Aqui a gente está falando o período psíquico que você está atravessando, tá? Então aqui já é um outro olhar. Então, olha, gente, só para vocês saberem, existe tantas maneiras da gente aprender, né, da gente acompanhar nossos ciclos, sabe? Existem tantas formas da gente ver esses padrões, né, que foram colocados em cima da gente, né, que a gente perdeu a consciência sobre a coisa mais básica que a gente tem, que é o nosso corpo físico. Então, imagina se a gente sequer consegue identificar nosso corpo físico, essas coisas. Então, imagina no nível que a gente não enxerga, que a gente não sente assim, fisicamente aqui, a coisa doendo, que é mental, emocional, espiritual, nessa questão mais energética. Cadê a tua intuição? Né? Toda mulher, independente da idade, independente se menstrua, se não menstrua, se bloqueou, se travou, se tirou tudo, se não sei o quê, todas, nasceu mulher, não importa nem se você trocou de sexo no meio do caminho, fez a cirurgia, trocou o nome no cartório, nasceu mulher, você vive esses 4 ciclos e você vive debaixo desses 4 arquétipos. Pontinho. Ok? Então, seu ciclo, meus amores, seu ciclo é uma bússola. Seu ciclo é uma bússola. E você pode aprender a ler essa bússola, porque ela sempre vai te dizer a direção que você precisa ir para viver com mais leveza, com mais potência, com mais sabedoria, com mais discernimento, mas principalmente, minha gente, com mais leveza, essa leveza intuitiva, com mais propósito. Então, por hora, ficamos por aqui, mas vai ter muito mais assunto aqui sobre essas questões da cura do útero, da cura do feminino.